E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tenho um convidado especial pro vídeo. O anjinho de titia. Oi, tia Regina. Esse anjinho caidinho, encardidinho, tristinho. E a nossa missão de hoje é deixar esse anjinho feliz e bem lindo. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Já se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like. E gente, para convencer vocês a assistirem esse vídeo até o final, porque deu bastante trabalho de fazer, eu quero dizer só uma coisa. Um anjinho desse, novo, eu fiz uma pesquisa bem rápida no Google e o preço dele varia entre 80 e 200 reais. Então assiste o vídeo até o final, que lá no final eu vou contar pra vocês quanto foi que eu gastei pra deixar esse anjinho feliz. Bora lá partir o vídeo. Eu desmontei o anjinho de titia e ele era todo colado com cola quente. A roupinha era toda colada com cola quente. Enfim, arranquei fora, tava bem feio, bem bufento, bem sem graça, bem sem vida. E descobri alguns problemas na hora que eu desmontei. O primeiro é que ele só tinha braço, ele não tinha mãos. Essa luzinha foi o segundo problema que eu encontrei. Porque essa luzinha aqui é daqueles piscas antigos. Não ia servir, mas aí eu tive uma ideia brilhante. Comprei esse case de pilha com interruptor. Então eu consegui reaproveitar essa estrutura da lâmpada antiga. Eu desmontei ela, tirei a fiação, passei a fiação nova que já vem aqui. Isso aqui vem pronto. Essa parte aqui vem pronta. Passei a fiação por dentro, diminuí o fiozinho da luz, liguei no fiozinho da caixinha de pilha e consegui, com muito cuidado, essa partezinha de vidro eu tirei e cortei lá no fundinho para tirar o filamento da luz que tinha por dentro e encaixei dentro dela novamente o LED e foi assim que ficou. Bom, depois que eu resolvi a questão da lâmpadazinha, eu vi que a estrutura interna dele estava desse jeito. Toda amarela, acabada, e como estava muito velhinho já, esse acetato aí, ele estava quebrando, ele estava se desfazendo. Eu tinha um pedaço de acetato aqui e eu fiz um cone com acetato. Eu peguei o pedaço de acetato, vou ilustrar com esse pedaço de papel e fiz isso aqui. E fixei com cola instantânea porque eu tinha feito um teste já com cola quente e a cola quente não colou o acetato. Enfim, construí uma base nova de acetato, usei cola quente, coloquei no anjinho e colei a cabeça na base. Depois que eu colei a cabeça do anjinho na estrutura, eu usei um ferro de solda ligadinho e fiz furinhos abaixo do ombro dele, um de um lado e outro do outro, por onde vai passar o arame que vai servir de estrutura para o braço. E atrás dele eu fiz um furo maior para passar a lâmpada, tudo com ferro de solda. Andréia, eu não tenho ferro de solda, gente, é só aquecer o arame e fazer o furinho, tá bom? Como eu disse para vocês, o anjinho não tinha mãos. E eu decidi fazer a mão em biscuit desse jeito. Então eu peguei a massinha de biscuit, uma tinta acrílica na cor salmão. Coloquei um pouquinho da tinta na massinha, bem pouca massinha. Botei um tantinho de tinta, desse jeito aí que vocês estão vendo. E comecei a amassar para sovar a massa e misturar a tinta com ela. Tem que sovar bastante para misturar bem. Depois eu comparei a cor da massinha com a cor do anjo para ver se estava parecida. Enrolei com bastante força para fazer uma bolinha e tirar todas as rachaduras da massinha. E ela fica assim, ó, bem lisinha. Depois disso eu botei no chão e fui abrindo uma cobrinha, mas pressionando só no meinho da massa, para que o meio ficasse mais estreito e as pontinhas ficassem mais gordinhas, desse jeitinho aí. Tá vendo? E aí, nessas pontinhas mais gordinhas, eu fui apertando com bastante delicadeza para formar como se fosse uma conchinha. Fiz isso dos dois lados. Fiz aí desse lado, fui amassando bem direitinho. E depois fiz do outro lado e ficou assim, parecendo uma conchinha de cada lado.
Bom, aí eu peguei uma tesoura e dei um picozinho bem lá no cantinho para fazer o polegar. E aí depois do picozinho, olha, só empurrei ele um pouquinho para cima e acertei um pouquinho com o dedo. Dei um picozinho aqui e já fiz um dedinho. Vou no outro lado e faço a mesma coisa, faço um picozinho do outro lado. Aí, gente, ó, é só levantar aqui, devagarzinho com a ponta do dedo mesmo, e vir arredondando. Então, eu vou marcar os dedinhos. É só empurrar aqui e fazer isso. E temos uma mãozinha com dedos. Quem não quiser fazer os dedinhos, não precisa, deixa do jeitinho que tá aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer é cortar para separar. Vou no meio e vou diminuir esse bracinho, ele tá muito grande, tá? Vou tirar mais um pedacinho assim. Gente, com as mãozinhas já prontas, assim, já separadinhas uma da outra, a gente vai fazer o seguinte: pega lá um pedacinho do arame e faz um furinho nela, devagar, para não furar a mãozinha, só furar o bracinho. Tira, faz a mesma coisa na outra mãozinha. Tira e vamos deixar essas mãozinhas secar. Então, enquanto as mãozinhas secam, vamos partir para outro passo. Gente, para fazer a asa, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz, tá? Eu decidi fazer minha asa toda com arame. E a minha asa ficou assim, ó. Ela ficou assim, ó. Aí, de repente, vocês podem estar achando que isso é uma coisa muito complicada de fazer. Mas não, eu já tinha tido a ideia de fazer essa asa em arame, então outro dia eu tava sentada ali, peguei um arame, comecei a brincar com ele e a asa saiu. Eu não vou fazer ela inteira com vocês, porque isso levaria muito tempo, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu usei um pedaço de arame, esse aqui deve ter uns 70 centímetros, talvez eu tenha usado um pouco maior. E eu dobrei ele no meio, bem no meio. Fui marcando. Aí eu dei um apertinho aqui com o alicate pra ele ficar juntinho. Bom, gente, aí com o meu arame dobrado no meio, eu vou usar o auxílio de algumas coisas redondas pra ir modelando ele e fazendo o desenho da asa. Então eu vou pegar um frasco de cabelo e eu vou começar a marcar em volta dele, deixando um tantinho aqui do meio, tá? Eu vou fazer um coração. Faço um coração, assim, ó. No começo vai ficando feio mesmo, tá? E aí eu fiz esses detalhes aqui em volta. Pra fazer isso, eu usei um pincel. Então eu vim aqui no finzinho da volta do coração e enrolei o arame aqui, dando a volta completa. E fez uma bolinha. Pra ficar daquele jeito, eu vim puxando o arame pra dentro pra ele fazer esse arquinho. E isso vai formando, ó, aquele desenhozinho da asa. Então aqui, ali no caso, quando eu cheguei no terceiro, eu vim modelando essa parte aqui pra fazer a parte lateral da asa. Vim fazendo uma dobra ao contrário, que tranquilamente pode ser feita com outra coisa redonda. Vou pegar um tubo de spray. E tá modelado pra fora. Aí vou chegar aqui, vou ver mais ou menos a altura que eu quero. Acho que essa altura aqui fica legal. Aí nesse caso aqui eu peguei um alicate de bijuteria e puxei de volta, formando o cantinho da asa. E volta com o alicate e aperta. E aí só falta modelar a parte aqui de baixo. Vou voltar com o negócio do cabelo e
Só que fica muito rombudinho, aí eu venho e puxo um pouquinho para ele fazer esse desenhozinho aqui de asa. Ajustei aqui o centro com centro. E aí, esse pedacinho de arame aqui que sobra, eu abro um pouquinho aqui a minha asa e vou enganchar ele aqui por dentro para fazer a asa. Só que aí, a gente já faz isso aqui, a gente faz quando tiverem os dois lados prontos, tá? Dá uma enroscadinha, não enrosca muito não, só dá uma voltinha e corta o excesso do arame. E vocês vão ter a asa pronta, é só isso. Bom, gente, do mesmo jeitinho que eu fiz lá a asa, eu fiz uma auréola. E aí, eu fui pintar o cabelo do anjinho que estava meio desbotado e aproveitei para consertar um furinho que ele tinha ali, não sei se era de um pendurador, alguma coisa assim. Eu tapei com massinha de biscuit e depois eu pintei o cabelo que estava bem desbotadinho. Então vamos partir para a roupinha, como é que eu vou fazer isso. Falou? Bom, gente, para fazer o molde eu peguei uma folha de papel A4, dobrei no meio e dobrei no meio de novo, igual faz roupinha de boneca. Desenhei ali a cava do pescoço, um desenhozinho meio oval, e depois com a ajuda de uma régua para ficar bem retinho, eu desenhei o comprimento da roupa, né, fazendo um triângulo, e depois a manguinha, fazendo esse desenho aí. Recortei a cava da blusa e o resultado é esse daí. Fica assim e quando abre, a gente tem o molde inteiro. Então tá, vou pegar o anjo, com cuidado para não bater na cabeça dele que tá molhada. Oi! Eu tenho essa altura de roupa aqui. Acho que ficou legal. Então vamos lá. E agora eu vou transferir o molde para o tecido. Eu podia ter dobrado o tecido em 4 partes e ter feito exatamente como eu fiz o molde. Mas como eu queria os riscos bem certinhos, eu abri o molde em cima do tecido e com a ajuda da régua para ficar bem certinho, eu fui riscando todo o molde no tecido. Aí eu recortei em volta dos meus riscos, deixando uma margenzinha de 1 centímetro para poder fazer a costura e fechar. Gente, depois de cortado ficou assim. Eu já marquei a bainha e eu vou fazer a bainha antes de fechar. E eu me dei conta de que aqui no centro, aonde vai cortar para o pescoço, vai ser nó cego de fazer bainha. Então o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho do tecido e coloquei por baixo e eu vou costurar ele aqui em volta. Depois eu viro a parte que tá fora para dentro e dou acabamento. Gente, com a bainha feita fica assim, tá? Então aquela parte no meio eu coloquei outro pano por baixo, costurei e depois cortei aqui dentro bem rente à costura e dei uns picozinhos para poder virar direitinho. E depois eu passei ferro. O lado certo fica todo bonitinho. Então eu vou fechar as laterais e não tem segredo, gente, é só costurar a lateral. Fechei todinho, tá do lado avesso. E aqui, gente, aonde tem a quininha do braço, eu vou cortar até chegar na costura, para não ficar esquisito, pro braço poder dobrar. Fiz isso daqui, ó. Dos dois lados eu vou fazer isso. Gente, fica assim, exatamente igual aqueles vestidinhos que a gente faz pra boneca quando é pequeno, entendeu? Isso vai ficar até aqui assim. Vou precisar diminuir um pouquinho a minha base, uns 3 centímetros mais ou menos, mas ficou de uma altura boa, vai dar pra trabalhar legal com ele. Gente, é o seguinte, eu disse que a gente ia aproveitar que eu ia aproveitar só coisas que eu já tenho em casa. Então eu catei ali, tem uns pedaços assim dessa fita dourada que deve ter sobrado de algum laço que eu fiz. Tem essa outra aqui que sobrou um pedaço bem legal, que ela é branca com dourada. E eu já tava pensando em fazer um negócio assim, pra seguir com a asa, lá numa pegada branco com dourado. Então esse daqui eu vou deixar pra fazer um outro detalhe. E o que eu pensei? Pegar um pedaço assim dessa fita e costurar assim no meinho da roupinha do anjo. Assim. E ele vai ficar com detalhe aqui no meio. Então agora vai ser tudo à mão mesmo. Peguei linha e agulha já e bora lá. Então eu peguei a fita e fiz uma prega lá em cima para diminuir a parte superior, para dar uma ideia de que ela é menor em cima do que embaixo.
Prendi com 2 pontinhos, deixei de lado e fui alinhavando ali toda a gola do vestidinho até chegar na parte de prender a fita. Fixei ela ali, dobrei para dentro, prendi com alfinete e continuei alinhavando para fixar a fita no vestidinho. A linha veio até atrás e deixei sobra de 2 pontas de linha, tanto do lado da entrada quanto saída. Vesti no anjinho, ajustei e colei a frente com cola quente. Fixei direitinho e depois comecei a fixar os ombros. Fui colocando as manguinhas ali no lugar, fiz a mesma coisa dos 2 lados. E depois atrás. Fixei a parte de trás direitinho, ajustei e depois dei um pontinho ali para fixar bem e cortei o excesso da linha. E aí foi a vez de colocar o arame. Passei pela manga, pelo furinho que a gente fez na estrutura, até o outro lado. E depois a luz. Passei a luz por trás e por dentro de uma manga. E aí eu percebi que o arame em contato com o tecido podia manchar o tecido e resolvi enrolar um pouquinho de algodão. E para isso eu usei cola instantânea. Peguei um pedacinho de algodão, dei uma enroladinha ali e arranquei fora. Ajustei direitinho, desci a manga para ver se a altura estava certa, ajustei, voltei, cortei o excesso do arame, porque eu já tinha escolhido a altura do braço, botei mais um pouquinho de cola instantânea, só para poder fixar a mãozinha, que já estava com furinho, foi só encaixar. Encaixei aí a mãozinha direitinho e fiz a mesma coisa lá do outro lado. Com as 2 mãozinhas encaixadas, era a hora de colar a lâmpadazinha em uma das mãozinhas. Usei cola quente e fixei a lâmpada só em uma mão por enquanto. Depois, com linha e agulha, eu fui alinhavando a manga da roupa do anjinho por dentro, pela barra de dentro, para não aparecer por fora. Fiz isso em toda a volta da manga, bem direitinho. E aí eu fui ajustando direitinho para fixar, para deixar fechadinho e fixar bem. Dei lá um pontinho para fechar depois, que estava bem fixa, bem arrumadinha. Eu dei um pontinho, fechei ali para não ter o risco de abrir. E depois eu fiz a mesma coisa do outro lado. Feito isso, eu peguei um cordão dourado, cortei um pedaço bem grandinho e amarrei em volta do anjinho. Bem embaixo da estrutura de porcelana dele mesmo, para dividir o vestidinho ao meio e não ficar esse vestidão. Coloquei em volta e fui ajustando, ajeitando o vestidinho para não ficar muito feio. E dei um nozinho ali, dividindo o vestido em 2 partes. Aí depois eu modelei os bracinhos, para que as mãozinhas ficassem juntas segurando a vela desse jeito. E colei a vela nas 2 mãos, usando a cola quente assim. Bom, feito isso, eu fui ajustar a base. Peguei uma régua e fui marcando ali a altura de 3 centímetros, em volta da base toda. E ficou assim. Então, aí foi só cortar em volta para retirar o excesso. Aí eu peguei um arame galvanizado bem fininho e com a ajuda de uma agulha grossa, eu abri a barra da saia e cortei um pedaço dele e fui passando em volta, para deixar a saia mais armada e depois eu poder movimentar a saia, dando a impressão de que o anjinho está flutuando. Depois que eu passei o arame por toda a barra, eu peguei aquela fita dourada e marquei a altura dela certinha e daí recortei para retirar o excesso. E aí, com os 3 pontinhos de cola quente, eu fixei a fita dentro da bainha. Chegou a hora da asa. Eu fixei a auréola na asa com cola quente, depois de medir a altura, tá bom? Finalmente colaremos a asa. Peguei a asa, coloquei um pouquinho de cola quente, até mais ou menos a metade, e aí eu fixei na parte posterior do anjinho, da cabeça até as costas. Peguei aquela fita branca e dourada, que eu mostrei lá no começo, e aí fixei por trás da asinha do anjo, ajeitei ela bem direitinho, ajeitei o vestidinho, e depois fui encaixando ela por dentro dos bracinhos e ajeitando. Fiz os 2 lados e ajeitei bem direitinho. Gente, depois de muitas horas de trabalho, que foram muitas, enfim,
E foi isso aí, gente. Aqui está o anjinho de titia, com a luzinha funcionando, todo lindo. Olha como ficou bonito. Olha atrás o acabamento, como ficou. Não parece mais o mesmo anjinho. E eu prometi que eu ia dizer quanto eu gastei para fazer. Um anjinho novo, como eu disse lá no início, varia de 80 a 200 reais. Eu gastei para deixar esse anjinho feliz novamente 25 reais, que foi o preço da caixinha de pilha com as pilhas e da lâmpada. Só isso mesmo, o resto foi tudo com coisa que já tinha em casa. Não gastei mais nenhum centavo para fazer isso. Então, se eu quisesse inclusive deixar sem a luzinha, não teria gasto nada. Mas eu resolvi colocar, porque como ele já tinha, eu acho que a tia vai ficar mais feliz, né, tia, com a luzinha. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que esse anjinho tenha inspirado vocês de alguma forma a reformar os enfeites de Natal de vocês. E é isso, gente. Era isso aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. Não pra fazer o anjinho foi fácil de fazer. Editar o vídeo aqui foi punk. Então deixa seu like. E um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.